Olá a todos, Ferhel aqui novamente, e o vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema interessante. Porque o Linux, mesmo sendo um sistema operacional considerado excelente, de modo geral mais seguro que o Windows, ainda tem poucos usuários. Minha análise será mais focada na realidade aqui do Brasil, mas também abordarei alguns fatores que afetam o uso de Linux no mundo. Entre os principais motivos para sua baixa adoção destacam-se erros das fabricantes ao disponibilizar distribuições Linux em notebooks. O segundo ponto, a forte presença do Windows e o costume dos usuários com o sistema da Microsoft. O terceiro ponto, mitos e desinformação sobre o Linux. O quarto, falta de interesse de alguns fabricantes de software em oferecer suporte ao sistema. A primeira que eu falei aqui, erros das fabricantes ao disponibilizar distribuições Linux em notebooks. Muitas fabricantes, que decidem vender o notebook com Linux cometem um grande erro, optam por distribuições pouco conhecidas ou até mesmo desatualizadas, o que gera uma péssima experiência para o usuário. Um exemplo disso, tem uma distribuição aqui no Brasil chamada Satux. Durante anos foi incluída em notebooks no Brasil, e eu acho que ainda tem alguns notebooks sendo vendidos com Satux, mesmo ela já estando descontinuada. O resultado, o usuário final não consegue instalar nada. Por quê? Porque uma distro descontinuada às vezes não vai ter suporte até um software já nativo ao Linux. E pelo fato de não instalar nada, se frustra e logo manda formatar para o Windows. Por outro lado, a gente pode falar que mesmo em 99% dos casos vem com essas distros ou desatualizadas ou pouco conhecidas e com suporte fraco da comunidade, a gente tem algumas fabricantes que optam por distribuições mais amigáveis e mais robustas, como o Ubuntu, o Linux Mint, o Deepin ou até o Pop! OS. Se no caso o seu computador veio com uma dessas distribuições, eu creio que vale a pena dar uma chance ao Pinguim. Segundo caso, a forte presença do Windows e o costume dos usuários. Outro fator determinante é a força do Windows no mercado. A maioria das pessoas já cresceu usando o Windows, eu entendo isso, e dificilmente cogita mudar de sistema. Mesmo com opções melhores ou mais seguras, a resistência à mudança é grande. Ou seja, as pessoas elas tendem uma resistência à mudança, Claro que alguns se aventuram e migram para o Linux, mas são uma minoria. E para a maioria, a ideia de aprender algo novo assusta. Tem muita gente que de aprender alguma coisa nova já se assusta. E isso é um grande obstáculo para a adoção do sistema Linux. Aliás, aproveitando esse gancho, eu vou lançar uma polêmica aqui. Já percebeu que muitas assistências técnicas, muitas assistências elas de hardware, elas não atendem notebooks e computadores que vêm com o sistema Linux, só se for para formatar, mas para qualquer outra coisa ela não atende. Mesmo quando o problema é puramente de hardware, vamos falar aqui do meu caso aqui do notebook. Eu tô com um problema na tela, apesar de já ter trabalhado com infraestrutura, eu perdi a prática nessa área, e para mim o como melhor seria pegar o meu notebook e levar para uma assistência técnica que atenda, E aí que tá, mesmo sendo problema no hardware, e eu não quero que mexa no software, quero que alguém vá lá e troque a tela, muitas assistências técnicas elas se recusam a fazer isso porque o notebook está com Linux. Se tá com Windows, deu problema na tela, eles trocam. Se tá com Linux, mesmo sendo um problema de hardware, eles não vão trocar. Então eu que vou ter que ir lá depois comprar a tela e tá fazendo isso. O terceiro ponto, mitos e desinformação sobre o Linux. Esse é algo de todos os pontos que é o que mais me incomoda.
o Linux ainda é cercado por muitos mitos, né, absurdos, como a ideia de que o sistema não tem uma interface gráfica, né, um ambiente gráfico, né? Tem muita gente que acha o Linux é só linha de comando, não é verdade, né? E tem gente que acha que tudo precisa ser feito pelo terminal, né? Inclusive, faz um tempo aí que eu vejo uns memes, uns mitos aí. E, para você criar uma pasta no Linux, você vai levar mais de 20 minutos e fica lá falando que você tem que fazer um monte... Aparece lá que você tem que fazer um monte de coisa, o que não é verdade, né? Para criar uma pasta no Linux é igualzinho no Windows. Você tá lá no seu ambiente gráfico, dá um botão direito lá e pede para criar uma nova pasta. Não tem segredo nenhum nisso. Qual que é o segredo nisso? Por que que as pessoas ficam falando que você leva 20 minutos para criar uma pasta, para criar um arquivo, sendo que tipo, não leva tudo isso? E mesmo se você de repente usar, resolver criar uma pasta no terminal do Linux, você não vai levar 20 minutos. E aliás, até no Windows, se você quiser de repente para mudar o jogo aí, você pode criar pastas no Windows pelo terminal, pelo prompt de comando, pelo PowerShell, né? Ou seja, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A instalação de software, de sistemas são complexas. Não são. A grande maioria é simples. E outra, tem também softwares que são complexos de você estar instalando no Windows. Por quê? Porque você precisa de repente fazer alguma configuração no prompt de comando, né? Vai de repente instalar um Apache no Windows, né? Que são softwares aí voltados para a parte de desenvolvimento no geral, né? Você vai ver que você vai precisar fazer algumas configurações de repente que você vai precisar estar utilizando a linha de comando. E aí no Linux também, quando você vai usar esses softwares, é a mesma coisa. Mas aí é aquela coisa. Você vai instalar uma suíte de Office, de Office. Você não vai precisar da linha de comando no Linux, né? Você abre a loja de aplicativos, instala e pronto. Aí não tem essa dificuldade assim. Outra coisa, né, que falam é que o Linux não dá para jogar, não tem jogos, né? Aí eu pergunto, estamos em 2025, você já ouviu falar da Steam? Né? É uma plataforma que já tem suporte nativo para Linux, né? Inclusive, eles fizeram um console chamado Steam Deck, que vem com um sistema operacional chamado SteamOS, que é uma distribuição Linux, né? E além disso, do Steam, você tem o que? Você tem aqueles emuladores, aqueles game sticks que você coloca na TV. O que roda por trás daquelas game sticks? Sim, rodam Linux. Então eles constroem, né, aquelas game sticks, né, usando o Linux de base. E aí, para quem precisa de ferramenta de produtividade, né? Tudo bem, eu sei que não tem o Office para o Linux, ao menos se for a versão 365, mas você tem suítes Office maravilhosas, tipo WPS ou OnlyOffice, que são muito boas e substituem perfeitamente o Microsoft Office para a maioria dos usuários. Inclusive, tem muita gente que usa o WPS e o OnlyOffice até no Windows, né? Você tem casos de gente que usa essas suítes Office também no Windows, né? Ou seja, não sei por que de repente achar que as coisas não tem no Linux, sendo que tem. E um gancho aí, como eu falei do Office agora, né? E das suas variações. Aí sim eu vou falar de uma coisa assim da falta de suporte de alguns fabricantes de software. É um grande entrave, realmente isso. Falta de suporte de algumas empresas de software. Embora existam alternativas muito boas para a maioria das aplicações, alguns programas ainda são melhores no Windows. Nesse ponto aí eu excluo, por exemplo, assim, quem vai mexer com software 3D, criação de 3D, né? De imagem 3D, de desenhos 3D, né? Para animação, essas coisas, você tem o Blender, que é uma alternativa de software livre extremamente poderosa. Inclusive, indo para o mundo real, a animação que ganhou o Oscar, o nome da animação é Flow, ela foi feita em Blender, né? Que é um software livre e que é disponível tanto no Linux, no Windows e no Mac. Ou seja, você já tem ferramentas ali e você supre as pagas.
as que vêm as que são nativas só do Windows. Ou seja, que eu citei o Blender. Aí você tem o DaVinci Resolve, poderoso editor de vídeos. O Kdenlive, que também é uma opção, né, em relação aos editores de vídeos que só tem para o Windows, né? E apesar de que eu sei que algumas aí ainda são muito atrás, né? Estão muito atrás das suas versões que tem do Windows. Um exemplo é o GIMP. Eu uso bastante o GIMP, eu gosto do GIMP, eu acompanho a evolução do GIMP. Eu sei que ele evoluiu bastante, mas ele ainda está muito longe do Photoshop. Acho que o Photoshop está anos-luz na frente do GIMP, e eu reconheço isso. O caso do Inkscape com CorelDRAW também é um caso que, para mim, assim, o Inkscape ele é bom, ele é um software excelente, mas eu acho que o CorelDRAW ele está muito à frente do Inkscape, né, nesse ponto, muito à frente mesmo, né? E também eu sei que, apesar que eu faço ter a Steam para você jogar muitos jogos no Linux via Steam, eu reconheço que alguns, por conta do sistema anti-trapaça, não vão rodar, né? É o Valorant e o League of Legends, como exemplo. E mesmo você usando o Wine, outras ferramentas que você consegue fazer que rode jogos de Windows no Linux, eu sei que você não vai conseguir por conta do sistema anti-trapaça que foi criado pela empresa que desenvolve o Valorant e o League of Legends, né? Eu espero que eles mudem isso futuramente e façam versões nativas desses jogos, apesar desse ponto eu achar muito difícil. No entanto, existem as soluções, né? Você tem alternativas boas para, de repente, outras lojas, por exemplo. Você tem a Steam que tem versão nativa, mas você tem a Epic Games Store, você tem a Amazon Games, e essas empresas elas não têm versão nativa para o Linux. Então aí tem um launcher chamado Heroic Games, né, que você pode jogar esses jogos da Epic Games e também da GOG, da Amazon, no seu Linux, como se você estivesse no Windows mesmo. Então dá para você jogar um monte de jogo ali que, por exemplo, não tem versão nativa para Linux, né, e que foi contornado por conta dessa Heroic Games Launcher. Futuramente eu tô querendo pegar alguns jogos antigos ali de Windows que não tem versão nativa, tipo Warcraft 3 ou Diablo 2, e começar a jogar na Heroic Games Launcher, né? E aí futuramente eu faço aí um vídeo de como que pode estar instalando esses jogos pela Heroic Games Launcher. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e curtido o vídeo. E deixem um like, comentem, compartilhem, né? E eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto. Todos fiquem bem, muita saúde e sempre o melhor para todos que estão acompanhando aqui o meu canal. E o que eu posso falar somente agora é até a próxima e falou e até!